aproveito, já dou meu bom dia para você, Ilcinho. Seus primeiros destaques sobre essa vitória, 2-0, 2 gols de Luciano e São Paulo ganhando esses 3 pontos essenciais, pensando em fugir lá da parte de baixo da tabela. Ilcinho, bom dia para você. Bom dia, Boni, Chacon, Renan, galera do chat aí. E Boni, cara, os destaques iniciais, eu acho que o que mais me faz ficar ansioso foi o fato do São Paulo conseguir reproduzir 2 jogos seguidos, contra o difícil Red Bull e no clássico contra o Corinthians o mesmo padrão de jogo, o mesmo estilo de jogo. São Paulo consegue repetir quase que a mesma transição, a mesma saída de bola, muda um pouco porque a gente perde o Oscar no começo, mas mesmo antes de ter saído o Oscar já tinha dado 3 passes para o Luciano dentro da área, 3 pifadas que eram... Pô, assim, eu fiquei mais ansioso ainda. Eu falei, caramba, se der esse espaço para o Oscar o jogo inteiro, cara, ele ia pifar muitos caras. Aí entra o Alisson, a gente muda um pouco a estrutura de marcação, mas aumenta na dinâmica, né? Que o Alisson entra querendo muito. Mas, cara, o jogo que o São Paulo fez é tão simples e tão bonito que, assim, deixa a gente eufórico. Eu acho que todo mundo tá eufórico porque há 1 ano e meio quase, que a gente não via o São Paulo fazer, assim, 2 jogos bons, repetitivo, assim, back to back, né? Mas, cara, de uma simplicidade, passe e movimenta. Os meninos todos técnicos ali, um achando o outro, transição, o Luciano ali na dele, fazendo bem, o André aparecendo mais, o Wendel, que era... a gente gosta do Enzo, mas eu acho que o Wendel nesse estilo de jogo cabe até um pouco melhor, vai bem. Cara, a defesa nossa, cara, não precisa nem falar, né? Falar da defesa é chover no molhado. Mas, cara, um São Paulo consistente, o que a gente estava pedindo há muito tempo, eu e o Renan numa briga doida, pedindo para trazer o São Paulo competitivo de volta, que era a nossa cara. E, cara, o São Paulo competitivo é um São Paulo que fez parecer fácil o clássico. Jogou um clássico tranquilo, escolheu diminuir o ritmo no segundo tempo, que eu acho bem inteligente devido à quantidade de jogos. Cara, e aí, tipo, não é nenhum jogo que nos engana. Eu vi até ontem, eu fiz um programa com o Michel Bastos e ele comentou: puta, eu fico meio assim receoso, espero ver os próximos jogos. Eu falei, não, cara, se continuar assim, com esse time, ok, vão ter jogos que não vai funcionar, porque até mesmo contra o Corinthians, assim, no momento a gente alça muita bola na área, mas a competitividade, o fator confiança do meio para trás e a gente conseguindo fazer o simples bem feito, vai nos dar um alívio assim que, tipo, putz, nosso time vai render. Então, nosso time tá ali, vai jogar. E, cara, Bobadilha, Marcos Antônio, que já vinha jogando bem antes de machucar, mas o Bobadilha volta de uma maneira completamente diferente, é quase que outro jogador. Enfim, cara, esses 11 jogadores que apresentaram com o Crespo aí, mano, são monstro. São contratações bombásticas aí que a gente tem que aproveitar. E eu acho que o São Paulo fez a diferença agora e vai sair dessa zona turbulenta aí. Ou daqui uns 3, 4 jogos a gente vai continuar pontuando e a gente vai estar cada vez mais distante. É isso, uma vitória espetacular do São Paulo. Renan, dou meu bom dia para você também, porque foi muito boa essa vitória, porque é verdade, o Corinthians não está bem, não está legal, está jogando mal nesses últimos jogos, só que o São Paulo foi bem, a gente já viu tanto jogo em que o adversário está mal e o São Paulo estando mal também, vindo um jogo horroroso. Não, o São Paulo foi, dominou e não deu nenhuma chance para o Corinthians no Morumbi nesse sábado. Bom dia para você, Renan. Bom dia, Boni, Chacon, Ilcinho, a galera. Isso não é sobre o que estava mal, e sim sobre o que teve a iniciativa, sobre o time que fez o tempo todo. O Ilcinho falou de 1 ano e meio, não sei exatamente, Ilcinho, mas que o São Paulo jogasse um jogo, os 90 minutos da mesma forma, rapaz, eu não consigo me lembrar. Sinceramente, eu não consigo me lembrar. Da mesma forma, na mesma intensidade, se impondo o tempo todo, pressionando o tempo todo. E pela primeira vez, desde que o Crespo chegou, é um recorte muito pequeno, né? São apenas 3 jogos, mas os 2 alas, porque nessa formação, o Ilcinho jogou muito nessa formação e como ala,
que para mim são os diferenciais do time. Pô, claro, a gente vai falar do Luciano, a gente vai falar dos volantes, está tudo certo, temos que falar. Mas esses dois jogadores são os principais em leitura de jogo tático, em pressionar o adversário. Eles agiram o tempo todo e não reagiram. Foi o que eu falei a respeito do último jogo e do jogo contra o Flamengo. Eles marcaram sempre os laterais adversários já no campo de ataque, não dando a possibilidade de eles terem mais espaço, né? Então eles fizeram um jogo, os dois alas, espetacular. O Luciano é um jogo de nota 10 para os antigos, né? Do jornal, né? Que a gente pegava o jornal lá para ver as notas. É um jogo de nota 10. E não só, pô, e essa foto é espetacular, né? Essa foto que o Boni colocou, ela muito bom. Todo mundo tirando foto dele ali, né? Os fotógrafos ali, ele com a bandeirinha levantada, espetacular essa foto. Né? E não só pelos 2 gols, ocupação de espaço, gerando espaço para os companheiros, tirando bola da pressão, toque de calcanhar, toque de letra. Então, um jogo de nota 10. E como está potencializando o jogo do André. Com a proximidade dos jogadores do André, o André tem conseguido segurar a bola, tem conseguido dar andamento no jogo. Fez 2 gols contra o Red Bull e deu assistência, uma bela assistência para o Luciano finalizar. Sabe, cara, foi um jogo espetacular. Agora eu vou falar de uma coisa, mas não menos importante, que também é um lance decisivo no jogo, na minha visão. A defesa do Rafael. Hoje, o torcedor de São Paulo pode falar: nós temos um goleiro de confiança para momentos importantes, para momentos decisivos. Porque o São Paulo já era muito superior ao Corinthians nesse momento, na única oportunidade que o Corinthians conseguiu gerar, passe do Memphis, a infiltração ali do Romero, que o São Paulo já era muito bem, só que não, já estava muito melhor, só que não tinha transformado ainda em resultado essa superioridade, certo? E se o Corinthians consegue fazer o gol ali, poderia trazer uma pressão mental para a cabeça dos jogadores, a atmosfera do estádio poderia mudar, né? Estou falando aqui hipoteticamente, poderia acontecer. O que normalmente acontece, né? O time dá uma caída mentalmente, a torcida já diminui, pode vir, ao invés de aplausos, pode vir vaias e pressão e o time não consiga mais render. O Rafael fez um gol. Não lembro que minuto que foi, mas o Rafael fez um gol. Logo depois o São Paulo consegue abrir o placar e aí, pô, eu esperava que o São Paulo gerou e criou para fazer muito mais, né? Repito, a gente tem que ressaltar a atuação coletiva do time, que foi impressionante. Aí as individualidades começam a aparecer, mas o coletivo foi impressionante. E o Rafael que fez ali um gol quando estava 0-0, que deu a possibilidade do São Paulo transformar tudo aquilo que já estava fazendo em resultado. Então, é um jogo espetacular que há muito tempo eu não via. E que semanas passadas, Chacon, era preocupação, hoje é uma esperança, uma expectativa de dias mais tranquilos, né? Com uma tranquilidade para o brasileiro, e aí sim, quem sabe a possibilidade de pensar em buscar alguma coisa nas Copas, né? Eu acho que o São Paulo, mais do que a vitória, mais do que o bom rendimento, traz isso para a cabeça do torcedor. A tranquilidade de, quem sabe, muitos dias melhores aí pro que vem pela frente, né? Quinta-feira tem um jogo difícil, por ser fora de casa, num frio desgraçado. Eu joguei lá, eu morei lá em Caxias, e não é fácil de jogar lá no Jacone, mas está em oportunidade de manter essa boa expectativa.